Era apenas mais um dia comum na Escola Estadual Santo Agostinho. Fundada há quase um século, a construção tinha uma imponência assustadora, com corredores longos e janelas altas que projetavam sombras que dançavam conforme a luz do dia se esvaía. Muitos diziam que a escola era assombrada, mas os alunos tratavam as histórias como apenas isso, histórias. Exceto por Letícia. Desde o início do semestre, ela tinha reparado em coisas que ninguém mais parecia notar. Passos ecoando nos corredores vazios, armários que se abriam sozinhos, sussurros baixos no banheiro feminino do terceiro andar. Mas naquela sexta-feira, algo mudou. O diretor anunciou, pelo alto-falante, que haveria um simulado noturno. Todos os alunos deveriam permanecer na escola até às 10 da noite. Ninguém estava animado. Ficar na Santo Agostinho à noite era o pesadelo de muitos. Mas Letícia sentiu algo diferente naquela noite, um desconforto profundo. Quando o sol desapareceu e as luzes do prédio começaram a piscar, Letícia notou um detalhe perturbador. O sinal, que tocava sempre pontualmente a cada troca de aula, começou a soar em momentos errados. Primeiro, 5 minutos antes do esperado. Depois, no meio de uma aula. Era como se alguém estivesse brincando com ele. No intervalo, ela comentou com seus amigos, mas todos zombaram. É só defeito no sistema. Essa escola é velha. Tudo dá problema aqui. Letícia tentou ignorar, mas, durante o próximo período, aconteceu algo que ela não conseguiu explicar. Enquanto a professora escrevia na lousa, o sinal tocou novamente. Só que dessa vez, ele não parou. O som continuou, estridente, como se estivesse sendo puxado de dentro de um túnel sem fim. Os alunos taparam os ouvidos. A professora, pálida, saiu para buscar o diretor. Letícia aproveitou a confusão e saiu do lugar. Ela tinha uma ideia de onde tudo aquilo estava vindo. A sala de controle do sinal, no subsolo, uma área interditada que ninguém tinha permissão para entrar. Ao descer as escadas estreitas para o porão, o ar ficou mais pesado. As luzes piscavam, lançando sombras que pareciam se mexer sozinhas. Letícia carregava apenas o celular como lanterna, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. No caminho, sentiu algo passar por ela. O ar ficou gelado, e um leve sussurro ecoou. Volte. Ela congelou. Era como se as palavras viessem de dentro de sua cabeça, mas soassem estranhas, desalinhadas com o silêncio do corredor. Ainda assim, continuou descendo, segurando o celular com força. Ela encontrou a sala facilmente. A porta estava entreaberta, e o som do sinal era quase insuportável ali. Quando entrou, esperava encontrar máquinas antigas e painéis elétricos. Mas a sala estava vazia. O som parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Então, ela viu. No canto da sala, havia algo que não deveria estar ali. Uma cadeira antiga, de madeira escura, com marcas profundas, como se alguém a tivesse arranhado com unhas. Em cima dela, uma placa suja dizia: Direção Geral, 1956. Uma voz baixa e rouca ecoou, abafando até o som do sinal. Você também não deveria estar aqui. Letícia virou-se rapidamente e viu uma figura alta e magra no corredor. Não tinha rosto, apenas uma sombra em forma de gente. O ser começou a se aproximar, movendo-se de forma errática, como se cada passo fosse uma luta contra a gravidade. Ela tentou correr, mas a porta se fechou com força, trancando-a lá dentro. Seu celular caiu, a lanterna se apagou, e a única luz restante vinha de um pequeno painel que piscava no canto da sala. O painel mostrava números que Letícia reconheceu imediatamente, as horas em que o sinal tinha tocado naquele dia. Mas havia algo mais. Havia um horário futuro listado, 22h01. O relógio no painel marcava 21h59. Desesperada, Letícia tentou encontrar outra saída. Tateou as paredes, procurando por alguma abertura ou mesmo um ponto frágil, mas tudo parecia sólido demais.
O som do sinal começou a mudar novamente, agora mais baixo, como um murmúrio arrastado. Ela tentou ignorar a figura que continuava se movendo lentamente em sua direção, mas o cheiro de podridão ficou cada vez mais forte, quase insuportável. Quando olhou para trás, a cadeira agora estava ocupada. Sentado ali, um homem de terno antigo, olhos fundos e sorriso gelado, observava Letícia como se ela fosse um brinquedo quebrado. Ele segurava um pequeno relógio de bolso, que parecia marcar os segundos com um tic-tac hipnotizante. Sempre atrasados, esses jovens, ele murmurou, a voz quase uma risada. Letícia abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. As sombras ao redor pareciam ganhar vida, envolvendo-a lentamente, como serpentes escuras que apertavam cada vez mais. O relógio no painel piscou novamente. 22h01. Tudo ficou escuro. Na segunda-feira seguinte, ninguém conseguia explicar o desaparecimento de Letícia. Seu nome havia sido riscado da lista de chamada e seus pertences não estavam mais no armário. Quando seus amigos tentaram mencioná-la, era como se a memória dela escorresse de suas mentes como água por entre os dedos. No entanto, o sinal nunca mais voltou ao normal. Agora ele toca aleatoriamente, e alguns alunos dizem ouvir um sussurro no ar logo após ele parar. Um sussurro baixo, mas claro o suficiente para ser entendido. Não deveria ter descido. Os professores tentaram acalmar os alunos, dizendo que o problema era apenas elétrico. Mas uma coisa ninguém conseguiu ignorar: o cheiro de madeira velha que começou a se espalhar pelos corredores. Era um odor estranho, quase doce, que parecia vir das paredes, principalmente da direção do subsolo. E, às vezes, quando um aluno está sozinho nos corredores da Santo Agostinho, juram ver uma sombra alta e magra passando ao longe, sempre indo em direção ao porão.